Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo minha aula. Hoje a gente vai começar a nossa segunda aula de matemática aqui do Educafro com foco na prova do Enseja. Bom, o conteúdo de hoje vai ser um conteúdo importantíssimo para diversos vestibulares, concursos e provas em geral de matemática, sempre presente nessas provas e também no nosso cotidiano, que é o porcentagem. Vi que muita gente ainda tem certa dificuldade nesse assunto, portanto, essa aula vai ser dedicada a isso, o assunto porcentagem, tá? Bom, temos aqui a minha tela compartilhada, né? Hoje a gente vai começar com dois exemplos, tá? O primeiro vai ser esse daqui, olha só, o primeiro exemplo de porcentagem, para a gente entender o que significa, né, o conceito de porcentagem na prática, tá? O primeiro exemplo vai ser a respeito do aumento da nossa cesta básica, né? É verdade, a gente sabe que a gente tem um aumento expressivo aí no preço dos alimentos de modo geral, mas aqui eu vou chutar um aumento, não sei se é isso mesmo, tá? Vamos falar que nossa cesta básica, tá? Que são os produtos básicos para alimentação, aumentou 26%. Né? Então, houve um aumento aqui, ó, eu só vou colocar uma setinha, de 26%. O que isso significa? O que isso nos diz? Significa, né, porcentagem, que a cada R$100 houve um aumento de R$26. Porcentagem é isso. A gente pode resumir porcentagem para a cada 100, né? Porque porcentagem é um valor, né, na proporção de 100, tudo bem? Então, significa também, se a gente tivesse 200, né, se a gente tivesse uma cesta básica, né, a gente fez a compra, a gente comprava dos alimentos ano passado, né, e sua compra diária, sua compra mensal, o mercado era de R$200. Significa, portanto, que neste ano, que é o que teve o aumento, né, você vai pagar o quê? 26% a mais de R$200. Se 100 aumenta 26, 200 vai aumentar R$52. Né? Olha só, posso colocar aqui que 200 significa que 200, o aumento vai ser de R$52. E assim sucessivamente, se a gente tiver um aumento de, né, se nossa compra anteriormente era R$300, o aumento vai ser, né, um aumento muito grande, um aumento bastante expressivo, né, o aumento vai ser de R$78. Ok? Então, portanto, a gente pagaria, né, uma pessoa com este, com esse cálculo, pagaria o somatório de 100 mais 26, seria 126, aqui seria 256, aqui 378. Tá? Ela passaria a pagar o mesmo, um valor de 26% a mais, na prática seria este cálculo. Porém, ainda poderia ser o contrário, né? Não o contrário, mas um cálculo um pouquinho diferente. Se ao invés de R$100 fosse apenas 50, né? Olha só, se R$100 é a metade, né, que dividiu por 2, esse 26 também divide por 2. R$26 por 2 a gente sabe que é o quê? 13. Né? Então, para uma pessoa que tinha o costume de cobrar apenas R$50, eu sei que isso é um pouco impossível, né? No supermercado a gente vai, uma respirada que você dá lá é mais de R$50, muito mais. Então, seria R$50, 26% de 50 é R$13. Ela pagaria, no caso, no somatório de 50 mais R$13, R$63. Okay? Este é meu primeiro exemplo que eu nos trago para vocês hoje. O segundo exemplo é a respeito de. O segundo exemplo é a respeito de desconto em loja. Quando a gente tem, por exemplo, desconto. Né? E a loja está falando que toda a loja está com desconto de 15%. Né? Então, quer dizer que o preço vai diminuir 15%. Como é que a gente age nestes casos? Ok? O desconto é de 15%. Então, significa que a cada R$100, nós vamos ter um desconto, um decréscimo de R$15. É isso que essa porcentagem aqui nos diz. Ok? Esse é
o que a porcentagem nos diz. Portanto, o que temos aqui? O que a gente pode dizer? Que se a gente tiver um produto, por exemplo, de R$50, o desconto será de R$7,50, né? Que no caso agora, como é desconto, a gente tem que fazer o quê para encontrar o valor pago? Subtração. R$50 menos R$7,50 vai dar R$42. De azul, R$42,50. Ok? E assim por diante, né? Significa que a cada R$100 teremos um desconto de R$15, tá? Então, se a gente tivesse um produto de R$200, a gente teria um desconto de 30, né? Se tivesse um produto de R$300, a gente teria um desconto de R$45. E assim sucessivamente, tanto para valores maiores do que 100, tanto para valores menores do que 100. Então, a porcentagem, inicialmente, significa isso, ok? Bom, o que mais? Veja bem, olha só. Temos que porcentagem, tá? Significa razão centesimal. O que é isso? Que nome estranho é esse? Razão centesimal significa razão, né? Fração, aliás, com denominador 100. 100. Tá? Meu denominador estranho aí, tá? Isso daqui, vou escrever direito aqui. É um denominador. O que é o denominador? Denominador é exatamente aquela parte da fração que fica embaixo, por exemplo, 1 sobre 100. Isso é uma fração centesimal. Então, a gente pode escrever porcentagem, né, em formatos de razão, em formatos de fração. Como assim? Se a gente tem 54 por 100, é a mesma coisa que 54%. Também podemos escrever num terceiro formato, que é o formato decimal. Se a gente pegar 54 dividido por 100, a gente vai encontrar 0,54. Né? Outros exemplos, a gente pega 7 dividido por 100. Isso daqui é 7%, que é a mesma coisa que 0,07. Tá? E existe também o exemplo de maiores, de números maiores do que 100. Se a gente pegar aqui 174 sobre 100, isso daqui é a mesma coisa que 174%, que é a mesma coisa que 1,74. Tá? São as nossas três formas de escrever porcentagem, ok? É a forma fracionária, a forma de porcentagem, né, com esse símbolo aí de porcentagem, que significa divisão por 100, que significa 1 sobre 100, tá? E, por fim, também a forma decimal. São as três formas de entender e de calcular a porcentagem, tá? Então, temos aqui um seguinte exemplo básico, tá? E bastante comum de cair em vestibulares, né? Uma lógica interessante, né? Pelo menos a lógica que vai ser aplicada aqui. Qual que é essa lógica? Por exemplo, a gente fez uma pesquisa, né? A diretoria de uma escola fez uma pesquisa numa escola e descobriu, tá? Que nessa escola, a cada 4 alunos, 3 eram pretos, ok? Foi isso que eles fizeram, né? A cada 4 alunos, 3 eram pretos. E aí, qual que é a porcentagem de pessoas pretas nesta escola, né? Qual que é a porcentagem de pessoas pretas nessa escola? Como é que a gente pode fazer este cálculo? Só um minuto, deixa eu ver se tá gravando a minha aula mesmo. Porque eu estou cismado aqui que minha aula não está sendo gravada. Está sendo gravada sim, muito bem. Vamos continuar. Bom, como é que a gente faz isso? Qual que é a razão, a proporção disso daqui? Vai ser o quê? 3, 4. Significa que é os 3 alunos pretos a cada 4 alunos no total. Essa daqui que é a nossa proporção, tá? Aí tem duas formas de resolver isso. A gente calcular essa porcentagem de alunos pretos, não é? Porque a gente sabe que a escola não tem 4 alunos. A gente quer saber qual que vai ser a porcentagem geral da escola se a cada 4, 3 são pretos.
O que a gente pode fazer? Considerando que uma fração é central, né, que com a base 100 nos dá a porcentagem, é só igualar essa razão, essa fração que a gente já tem, numa fração dessa forma, olha só, x dividido por 100 e encontrar o valor de x. Como é que a gente encontra o valor de x aqui? Para quem não lembra, a gente tem que multiplicar cruzado. No caso, vai dar 4x é igual a 3 vezes 100. Então, x vai ser igual a 300 dividido por 4, que é igual a 75. Portanto, significa que 75% dos alunos da escola são pretos. Tá? Significa isso. Mas qualquer outra forma da gente resolver? Uma forma que muitos podem achar até mais simples. É só fazer essa divisão aqui, olha só. Quanto que é 3 dividido por 4? Né? Como é que a gente faz isso? Ó, como aqui a gente tem um valor do 3 maior do que o seu quociente, né? A gente tem que colocar 0, quando a gente coloca 0, me permite colocar mais um 0 aqui, e aí eu posso vir aqui colocar o quê? 7. 7 vezes 4 dá 28, aí eu coloco aqui, subtraio, dá 2, coloco mais um 0, 5. 5 vezes 4, 20. 0, e eu consigo resolver a minha equação, né? A minha divisão, que dá 0,75. Dá 0,75, que é a mesma coisa que 75% se a gente multiplicar por 100, tá? Então, porcentagem, né, quando a gente pega aí o cálculo da razão, isso daqui é feito o quê? Como a gente transforma, como é que a gente consegue transformar, olha só, vou fazer até de uma cor mais realçada aqui, transformar em porcentagem. Tá? Isso que eu fiz. Eu peguei a razão que o exercício nos deu, né? Que a lógica nos deu, que a cada 4 alunos, 3 eram pretos, e consegui calcular a porcentagem que isso significa, que no caso é 75%. Ok? Bom, e aí? O que a gente pode fazer a mais do que isso? Né? Veja bem, a gente tem um exemplo também, os exemplos também, de transformar. A gente pode fazer também um exemplo aqui de transformar, de calcular, na verdade, porcentagem de um número. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente calcula aqui? Olha só, porcentagem de um número. Como é que a gente faz isso? Isso aqui é muito importante também. Qual que é a porcentagem de um número? Por exemplo, a gente tem aqui um contexto, né, que nos diz, que nos pede para calcular 45% de, vamos lá, 32 mil reais. Vou contextualizar isso daqui. Por exemplo, você vai ao advogado para você tentar ganhar alguma causa. Né? Você está incomodado com alguma coisa no seu trabalho, você quer processar a empresa, e no final das contas, eles, né, você e o advogado entram em um consenso que ele vai ganhar 45% da causa, né, do valor que vocês vão arrecadar com a causa se ela for ganhada. Esse 45% aqui, por exemplo, é para o advogado. Então, né, vocês conseguiram ganhar a causa de 32 mil reais e você quer calcular quanto que você tem que pagar para esse advogado. Portanto, 45% de 32 mil reais. Como é que faz isso? Muito simples. É só você multiplicar a nossa porcentagem para o valor que você quer encontrar sobre. 45% não é a mesma coisa que 40 sobre 100? Então, é só fazer 40 sobre 100 vezes 32 mil reais. Tá? Não precisa nem de colocar esses 2 zeros aqui. É só isso, 32 mil reais. Como é que a gente faz isso? Ó, a gente pode simplificar este 0, 2 0, corta 0 com 0. No final das contas, dá 45 vezes 320. Quanto que é 45 vezes 320? Só fazer a conta, tá? 45 vezes 320 vai ser igual a 14.400. Então, para o advogado, ele vai pegar lá 14.400 reais. Tudo bem? E se você quiser calcular, então, quanto que você vai ganhar, né, com essa causa, vai ser o quê? Vai ser exatamente o quê? Duas formas de fazer. Vou fazer de vermelho, ó. A primeira é simples, né? É só pegar aqui, ó,
32 mil, que era o valor total, menos a porcentagem do advogado. Tá? Fazer aqui uma subtração. 32 mil menos esse valor vai dar 17.800 e 600. Ok? Porém, tem uma outra forma. Qual que é a outra forma? No foco aqui na porcentagem, que é uma coisa interessante de ser estudada também. Se você vai ganhar, se você vai precisar de dar 45 mil advogados, foi isso que vocês combinaram, significa que você vai ganhar quanto? Você, né? Você vai estar com 55%, porque o total da causa ganha, né? O total, você vai estar arrecadando 55%. Porque o total tem que dar 100%, né? A causa toda, o valor todo é 100%. Então, 55 mais 45 é 100, né? Então, 55%, você consegue calcular o tanto que você vai também arrecadar. Se você calcular 55% de 32 mil reais, por esse mesmo processo que eu fiz ali calculando de 45, tem que dar, obrigatoriamente, 17.600. Tá? Vou ficar aí o deverzinho de casa para vocês fazerem. Bom, não é só isso. Porcentagem vai um pouco além. Tá? É como? Por exemplo, eu preciso, aqui um outro exemplo, de calcular a porcentagem de acerto na minha prova do Enem. Tá? Então, olha, lá no Enem, a gente tem 180 questões no total. E a gente descobriu, né, que eu fiz o cálculo, depois que eu fiz a prova, eu descobri que eu acertei 64 questões. 64 questões não, minto, muito pouco. Vou colocar um pouco mais, vamos lá colocar 123 questões. Tá? Bom, como é que eu faço isso? Muito fácil, muito simples. Olha só, eu posso vir aqui e montar a minha proporção. Não vai ser 123, que é o número de acertos, sobre o total, né? O denominador é sempre o total, ok? A gente pode vir aqui, simplesmente vir aqui, ó, e fazer essa conta. 123 dividido por 180 dá 0,68333. Dá uma dízima periódica aqui, sucessivamente, tá? Bom, é muito simples, é só você vir aqui e multiplicar isso daqui por 100. Dá 68,33%, tá? De acerto, né? O aluno foi consideravelmente bem se ele acertar 123 pontos dentro de 180 questões, ok? Bom, e aí? Como é que faz? Como é que fica? Temos um outro tipo de exercício muito importante, muito interessante, é que um terceiro exemplo aqui, mais um exemplo aqui. Se um time de futebol foi derrotado em 8 partidas, né? 8 derrotas, teve 8 derrotas. E a gente sabe que isso significa 16% do total. Né? Então, significa que 16% dos jogos deste time qualquer, por exemplo, no Brasileirão, ele foi derrotado. Pergunta-se, qual que foi o total de partidas? Qual que foi o total de partidas deste time? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, o exercício nos diz, né, a gente pode escrever que 8 derrotas significa 16%. E eu quero descobrir o valor total, que eu vou chamar aqui de X, tá? De partidas. Esse valor total significa o quê? 100%. O total significa sempre 100%. Portanto, a gente pode fazer a famosa regrinha de 3. Como é que a gente resolve a regra de 3 depois que a gente montou ela dessa forma? Multiplicando cruzado, tá? É só multiplicar cruzado. Vai dar como aqui, ó? 16x é igual a 8 vezes 100. Tá? X é igual a 800 dividido por 16, que aqui vai dar 50 partidas. Tá? Então, significa, portanto, que a gente tem 50 partidas jogadas, e dessas 50 partidas jogadas, 8
foram derrotadas. Então, se eu pegar aqui, ó, 50 menos 8, eu vou encontrar 42 partidas que ou eles ganharam ou eles empataram, né? Tem que lembrar que tem empatar ou ganhar também, que não é só ganhar ou perder, pode ser empatado, pelo menos num jogo de futebol. Ok? Tá aí. Uma questão muito interessante, uma lógica muito interessante de porcentagem. Tá bom? Bom, posso tentar dar mais rapidamente aqui para a gente finalizar nossa aula, porque é uma aula curtinha mesmo. O que a gente pode fazer de exemplo aqui? Porcentagem e lucro, tá? É um exemplo clássico também que é interessante a gente trabalhar, tá? Ó, você, dona de casa, ou melhor, vendedora de doce, tá começando a fazer docinho para vender, ok? E descobriu que para você fazer 100 docinhos, vou fazer aqui de uma cor mais grossa, para você fazer 100 docinhos, tem um custo de R$ 15. 100 docinhos. Como assim? Você vai precisar de comprar uns ingredientes, né? Por exemplo, leite condensado, chocolate, né? O fogo, tudo. O custo para fazer 100 docinhos geral é R$ 15, ok? E cada docinho você vai vender por R$ 1, né? Cada docinho aqui, eu vou colocar cada docinho aqui, ó. Cada docinho, cada doce é igual a R$ 1. Portanto, o que está acontecendo aqui? Você está arrecadando, se você vendeu 6 docinhos, R$ 100. Né? Você vendeu 100 docinhos, isso daqui vai ser o seu quê? A sua arrecadação, o valor que você vai arrecadar, ok? Portanto, se você precisou de gastar R$ 15 para fazer 100 docinhos, com 100 docinhos você consegue arrecadar R$ 100, o seu lucro aqui, né, vocês conseguem visualizar isso melhor, o tanto que você vai ter lucrado, vai ser o quê? De 100 menos 15, que é igual a R$ 85. Não é mesmo? Portanto, olha só, qual que é a porcentagem de lucro que você teve? Muito fácil. Esse daqui é muito facinho, né? Ó, 85 dividido por 100. Quem arrecadou R$ 85 de lucro em R$ 100, né? Isso daqui não significa 85% de lucro. Olha só que maravilha, vendedor sim, né? Mas aí, por exemplo, você não está mexendo mais com 100 docinhos. Vamos supor que você comprou uma embalagem para vender os docinhos. Essa embalagem cabe, por exemplo, um valor diferente. Não cabe mais 100, sei lá, cabe, portanto, 160 doces. 160 doces nessa embalagem, né? Se é 160 doces, você vai vender essa embalagem por R$ 160. Não é mesmo? Qual que é a porcentagem de lucro que você teve sobre essa embalagem que vale R$ 160? Ó, você já sabe que é R$ 85 de lucro que você tem, 85% de lucro que você tem. Então, R$ 160, você precisa de calcular o quê? 85% de R$ 160. Tá? É isso que você precisa de calcular. Ficou um pouco escuro aqui, ó. Vou escrever de novo. 85% de R$ 160. Que é a mesma coisa que 0,85 vezes 160, tá? 160 vezes 0,85 vai dar R$ 133. Então, significa que você vai estar com um lucro de R$ 136 em uma embalagem de doces de 160 doces. Tudo bem? Então, você também consegue calcular aí agora o quanto que você vai precisar, né, de gastar, quanto você vai estar gastando, dada essa proporção, né, para fazer esses doces. Vai ser 160 menos 136, né? 160 menos 136 é igual a R$ 24 de despesa, tá? E assim que a gente finaliza a aula de hoje. Qualquer dúvida podem me mandar pelo meu WhatsApp ou
nas aulas que a gente vai combinar de fazer todas as semanas e tira dúvidas. Tudo bem? Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.